Olá, meus amigos, é um prazer estar aqui com você mais uma vez, onde nós vamos estar falando um pouquinho hoje sobre comunidades terapêuticas. Ao longo dessas 2 últimas semanas, tenho recebido muitas perguntas relacionadas a comunidades terapêuticas. Então eu vou tirar um tempinho para explicar para você o que é de fato uma comunidade terapêutica, como eles trabalham, quanto custa, aonde tem e como você faz para poder ingressar numa comunidade terapêutica. Então a primeira pergunta que eu gostaria de responder é como surgiu, ou como surgiram as comunidades terapêuticas. A comunidade terapêutica surgiu nos Estados Unidos, na Califórnia, em Oxford, por volta de 1958, dentro de um grupo dos Alcoólicos Anônimos. Então essa sociedade se reuniu e já por alguns anos eles já se reuniam de forma desinternada, vamos dizer assim, né, sem acolhimentos dia a dia. E aí eles decidiram então que havia uma necessidade da pessoa sair temporariamente do seu meio onde vivia e fosse para essa comunidade onde ela pudesse ali estar dia a dia se reciclando e melhorando e buscando a sua recuperação. Aí foi criada então a comunidade terapêutica. Outra pergunta que o pessoal tem feito, mas e no Brasil? Bom, no Brasil foi nos anos de 1960. Com a chegada do padre Haroldo, né, ele já tinha uma vasta experiência com esse tipo de tratamento das drogas lá no México, e ele chegou e depois de se vir algum tempo nas comunidades religiosas, então ele fundou essa comunidade terapêutica e vai até hoje. O padre morreu o ano passado, mas a comunidade vem desde essa época melhorando, se qualificando cada vez mais. É uma referência no tratamento da dependência química e ela abriu portas para todas as outras comunidades terapêuticas que hoje existem. Elas foram avançando e chegamos aí em 2020 com uma boa estrutura no Brasil de comunidades terapêuticas, inclusive com estrutura de leis, né? Várias leis. A Anvisa é o órgão do governo federal que fiscaliza com normativas de como deve funcionar uma comunidade terapêutica, e isso realmente tem sido benéfico para todas as pessoas que acabam se envolvendo com o problema das drogas, principalmente as famílias que não têm e não sabem aonde ou como recorrer em busca de ajuda. Então, essas leis vinculadas à dependência química, né, têm ajudado as comunidades terapêuticas a sobreviver e a estabelecer um trabalho de qualidade. E aí eu gostaria de abrir um parênteses para elogiar aí a Senapred, que é a Secretaria Nacional de Política de Droga, né? A pessoa do Dr. Quirino, que é o atual secretário, realmente tem feito um trabalho fantástico nessa área. Queria elogiar pelo que aconteceu agora, semanas atrás aí, sobre a resolução, que inclui o adolescente nesse tratamento, que o adolescente estava meio que jogado às traças, porque existem outros empecilhos de lei, né, como o Estatuto da Criança e tal, e do adolescente, que não davam uma permissão de tratamento adequado. Então agora com essa resolução se consegue fazer um tratamento mais eficaz, mesmo obedecendo, seguindo as normativas da lei que protege o adolescente. E também a FEBRACT, né, que é a Federação das Comunidades Terapêuticas. Ainda não tem, até que eu saiba, não tem nenhuma comunidade terapêutica no estado filiada, né, associada à FEBRACT, mas já tem várias que estão fazendo o seu processo de filiação, e já eu fiquei sabendo que a FEBRACT está chegando para cá e vai ser uma grande ajuda para as comunidades terapêuticas. Uma terceira pergunta é como é o trabalho das comunidades terapêuticas. Bom, a comunidade terapêutica trabalha com a vivência de pares, né? Então, antigamente se pensava e se trabalhava muito no Brasil, na era de manicômios, de pessoas viver isolada para tratar da dependência. Não, ele tem que viver em pares. Quando ele sair desse tratamento, ele vai viver numa família, ele vai viver numa sociedade, numa comunidade. Então ele precisa continuar fazendo o seu tratamento com essa vivência de pares. Então se preza muito isso, associação, viver em comunidade, mesmo dentro, por isso o nome comunidade, porque ele saiu temporariamente da sua família, da sua sociedade, do meio que ele vive, para viver agora nessa comunidade, para recuperar, restaurar os padrões corretos de convivência. E eles trabalham com os 12 passos, né? São filosofias do NA e do AA, muito funcionais. Eles trabalham também com
programa de prevenção à recaída, porque a doença, ela normalmente traz recaídas até que a pessoa está literalmente fortificada para resistir à tentação do uso. Então a recaída, eu costumo dizer que faz parte do tratamento. Algumas pessoas me criticam por essa fala. Não, faz parte da doença. Se faz parte da doença, do tratamento, o fato é que ao longo do seu tratamento, é possível que aconteça recaídas. Não devemos ficar assustados com isso. Esse programa visa que a pessoa não recaia e ao mesmo tempo, se recair, que ela consiga se levantar o mais pronto possível. E quanto custa internar numa comunidade? Primeiro eu gostaria de esclarecer que internar não é em comunidade. Internar são em clínicas, em hospitais. Comunidade, a gente não usa o termo internar, a gente fala acolher, porque realmente é diferenciado internação de acolhimento. O acolhimento, ele varia. Se você pegar uma comunidade terapêutica 100% legal, CNPJ, com todas as licenças, com todas as normativas da Anvisa, você vai encontrar aí o correto na faixa de R$1.000 a R$1.200. Inclusive esse é o valor que o governo do Estado do Espírito Santo repassa por cada aluno, por cada dependente que está acolhido numa comunidade terapêutica credenciada. Hoje no Estado nós temos, creio que 7 comunidades terapêuticas, sendo que uma delas é feminina. Então, na verdade, custa isso. Agora, existem as comunidades mais simples, a nível de conforto, existem as comunidades mais simples a nível de tratamento, trabalha só o lado espiritual, que são comunidades criadas pelas igrejas, que eles acreditam que só o lado espiritual vai libertar a pessoa, e isso aí varia. Tem comunidades que nem cobram nada, você ajuda com cesta básica, mas em média, você deve pensar assim: bom, se eu busco um tratamento para o meu parente, isso tem um custo, porque ele vai precisar de psiquiatra, ele vai precisar de psicólogo, ele vai precisar de assistente social, ele vai precisar de uma cozinheira para cozinhar para eles, nutricionista, ele vai precisar de um lugar que tenha um certo conforto para conviver, banheiros, etc, etc. Enfim, todas essas coisas juntos têm um custo. Então, quanto mais você paga, mais você tem de serviço prestado. Então, quando você for analisar uma comunidade terapêutica para um acolhimento, pensa nisso. Aquela que oferece nada, que não te cobra nada, também vai te oferecer quase nada. Aquela que te cobra mais um pouco, é aquela que tem condições de te oferecer um pouco mais. Onde ficam? Bom, a maioria das comunidades terapêuticas está no município de Cariacica. Existem bairros em Cariacica que praticamente é só comunidade terapêutica, caso de recuperação, mesmo que não seja 100% trabalhando dentro das estruturas das leis ou da Anvisa, mas elas estão ali prestando um serviço à comunidade. Imagina se todas essas pessoas fossem colocadas na rua, o risco de vida que seriam para elas, para as famílias delas e para nós. Então, elas ficam no estado. O que fazer para internar? E se a CT recupera? São perguntas que realmente nós precisamos fazer com um pouquinho mais de atenção. Como fazer para internar, para acolher? Bom, você pode procurar o CAAD, que fica no centro de Vitória, e ali eles vão oferecer um tratamento, se for o caso de acolhimento, nas 7 comunidades que eles têm credenciadas. Não tem custo nenhum, isso é por conta do Estado. Mas se você não consegue uma vaga lá, ou se você não sabe o que fazer, pode me procurar no Instituto Droga Zero. Nesse vídeo vai ter a referência do endereço e do telefone, mas também você pode procurar na internet Instituto Droga Zero. Vamos estar baixando um aplicativo essa semana, Instituto Droga Zero, e você vai saber todos os passos e onde você pode internar, acolher. Nós temos vários tipos de tratamento disponível. A última pergunta: a comunidade terapêutica, ela recupera uma pessoa? Não. Comunidade terapêutica, clínica, ninguém recupera. Ela te dá uma ferramenta para que você alcance a recuperação. Recuperar é uma questão pessoal. É você que tem que se determinar, falar: eu quero a minha recuperação. Você, numa comunidade terapêutica, quando você está no uso ou numa clínica, você de fato vai ter mais ferramenta, um potencial maior para realmente encontrar a sanidade e tomar a decisão certa de se recuperar. Então, quando você acolher, levar seu parente
para uma comunidade terapêutica, não pense que ele vai sair dali curado, porque ele não vai. A doença não tem cura, a doença é progressiva, a doença é fatal, mas a doença tem tratamento. A comunidade terapêutica vai dar para essa pessoa ferramentas adequadas para que no seu dia a dia ele possa dizer não a todas as vezes que a vontade, que o desejo aflorar nele. Então essas foram algumas informações sobre comunidades terapêuticas e depois nós vamos passando mais outras informações detalhadas, ok? Espero que isso possa ser útil, possa te ajudar, e se você tiver com dúvida, entre em contato comigo ou através do WhatsApp ou através do site ou através do nosso aplicativo Instituto Droga Zero.